Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza e o tema da nossa aula é divisão com números racionais na forma decimal e na forma de fração. Então, na aula anterior, a gente falou sobre a multiplicação de números racionais, tanto na forma decimal como na forma de fração. Hoje a gente vai aprender a divisão com números racionais na forma decimal e na forma de fração. Primeiramente, a gente vai estudar alguns casos na forma decimal. Qual o resultado da divisão de menos 7 dividido por 0,14, ou seja, por 14 centésimos? Exemplo, eliminar a vírgula para dividir. Então, o primeiro passo é a gente eliminar a vírgula. Para a gente eliminar a vírgula, vocês vão olhar o seguinte. Se aqui nós temos duas casas decimais, então vou multiplicar por 100, tanto o numerador quanto ao denominador, ou seja, tanto o dividendo quanto o divisor. Então, vamos lá. Vamos multiplicar por 7 ou por 100 o 7 e vamos multiplicar por 100 o 0,14. Então, quando a gente multiplicou por 100, ficou 700 dividido por 14. Relembrando a simplificação. Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente pode utilizar através da simplificação. Vocês vão caçar meios que sejam mais fáceis para vocês resolverem. Aqui a gente tem 12 dividido por 18. Ou seja, 12 é o numerador e 18 é o denominador. Então, qual número eu posso simplificar? O 12 e o 18. Como ambos são pares, eu posso dividir por 2. Então, dividindo 12 por 2 fica 6, dividindo 18 por 2 fica 9. Ficou 6 e 9. Qual número eu divido 6 e 9 ao mesmo tempo? Por 3, que ficou 2 e 3. Então, aqui eu tenho esse outro exemplo, que eles estão na forma decimal, que foi o que a gente pegou ali anteriormente. Então, eu multiplico 7 por 100 e multiplico o 14 o 0,14 por 100, que fica 14. Agora, sem a vírgula, vamos dividir menos 7 dividido por 0,14. Então, vamos dividir menos 700 por mais 14. Então, não esqueçam de olhar a regra de sinal. Na divisão, o jogo de sinal é o mesmo da multiplicação. Tanto de números inteiros, serve também para os números racionais. Dois sinais iguais na divisão, o resultado fica positivo. Mais por mais ou menos por menos. Sinais diferentes, o resultado fica negativo. Agora, sem a vírgula, vamos dividir o menos 7 dividido por 0,14. Então, a gente já tinha obtido, ficava 714. Então, vamos dividir 700 dividido por 14. Então, vamos pegar a primeira 70. 70 dividido por 14 dá 5. 5 vezes 14 dá 70, então 70 menos 70 é 0. Baixa o 0 aqui, vamos baixar aqui também. Então, vai ficar menos 50. O resultado da divisão, ó, menos com mais é menos, então o resultado vai ser 50. Qual o resultado da divisão de menos 4 dividido por menos 0,5? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazerem é igualar as casas decimais. Ou seja, se aqui tem uma casa decimal, aqui também eu vou ter que acrescentar uma casa. Ou seja, resumindo, para mim aqui, como tem uma casa decimal, eu multiplico por 10. O que eu fizer no denominador, eu também tenho que fazer no numerador. Então, aqui em cima também eu vou multiplicar por 10. Então, aqui vai ficar menos 40 e aqui vai ficar menos 5. Então, você vai pegar menos 40 e dividir por menos 5. 40 dividido por 5 é 8, menos com menos, mais. Calcule o resultado das divisões. Então, vamos resolver aqui. Letra A, menos 2,1 dividido por 0,7. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai olhar, ó, aqui tem uma casa decimal, aqui também tem uma casa decimal. Então, a gente vai multiplicar os dois por 10. Ficou menos 21 dividido por 7. Menos 21 dividido por 7 dá menos 3 e sobra como resto 0. Agora, a gente vai pegar a letra B, a gente tem menos 60,8 dividido por menos 4.
Então, aqui, ó, tem uma casa decimal, então eu multiplico o numerador e o denominador por 10. Se são duas casas decimais, vocês têm que multiplicar por 100. Então, multiplicando por 10, aqui ficou 608, menos 608, e aqui ficou menos 40. Aí, vamos dividir aqui, resolver a divisão. Fica 608 dividido por 40. Aí, menos com menos vai ficar mais. Então, vou pegar, ó, 60 dividido por 40 vai dar 1. 1 vezes 40 é 40. 60 menos 40 sobra 20. Então, eu vou baixar o 8, fica 208. 208 dividido por 40 dá 5. 5 vezes 40 é 200, vai sobrar 8. 8 não dá mais para a gente dividir por 40. Então, vocês vão acrescentar essa vírgula aqui e vamos acrescentar esse zero para ficar 80. Então, 80 dividido por 40 é 2. 2 vezes 40 é 80 e o resto vai ser zero. Então, chegamos ao final dessa divisão. Agora, divisão com números racionais na forma de fração. A gente viu alguns exemplos na forma decimal. A gente vai fazer agora alguns exemplos na forma de fração. Como que vocês vão resolver uma divisão na forma de fração? Vocês vão pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui eu estou mostrando para vocês o que é o inverso. Quem é o inverso de 3/5? É 5/3. Quem é o inverso de menos 4? É menos 1/4. Ou seja, o inverso é você trocar o numerador pelo denominador. Quando a gente multiplica dois números inversos, o resultado é 1. Então, vamos ver os exemplos. Divisão com números racionais na forma de fração. Então, aqui a gente tem a divisão. 2/3 dividido por 1/4. Então, a gente vai repetir a primeira fração, trocar o sinal de dividir pelo de vezes, e inverter a segunda fração, né? Era 1/4, então ela ficou 4/1. E agora a gente multiplica igual na aula anterior. 2 vezes 4 é 8. E 3 vezes 1, 3. Como não é número que dá para simplificar, então a gente não simplifica. Então a gente conserva-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui é a regra de divisão de fração. Calculando 2/5 de pão por pessoa, 4 pães serve quantas pessoas? Então, a gente vai analisar aqui. Então, a gente tem 4 e vamos dividir por 2/5. Então, vamos pegar a primeira fração, que é 4, repetir, 4/4/1. Inverteu, aqui era 2/5, então vai ficar 5/2. Então, vamos multiplicar. 4 vezes 2 é 20 e 2 vezes 1 é 2. Então, aqui a gente dá para simplificar ou dividir, que é a mesma coisa. 20 dividido por 2 é 10. Divisão com números racionais na forma de fração. Então, aqui está só mostrando alguns exemplos de fração, né? 2/5. Como é que eu represento 2/5? Então, eu divido o espaço em 5 partes. O denominador, que é o número de baixo, ele representa o todo. E o numerador, que é a parte de cima, ele representa as partes que a gente é escolhido. Aqui eu tenho 2/5. Então, eu dividi ao todo em 5 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero 2/5, então eu vou pintar 2 partes, ou seja, retirar 2 partes. Então, representa 2/5. A divisão entre frações sempre é possível desde que o divisor seja diferente de zero. Exemplo, simplifique sempre que possível. Então, aqui ó, nós temos essa divisão. O nosso exemplo aqui, nós temos 2/3 dividido por 1/6. Então, eu peguei a primeira fração, repeti. Inverti a segunda fração, que é 1/6, ficou 6/1. Então, se vocês quiserem simplificar logo, a gente pode ir simplificando.
um numerador com um denominador. O número que divide 6 e 3. 3 dividido por 3 fica 1. 6 dividido por 3 fica 2. Então, agora eu multiplico 2 vezes 2, que é 4, e 1 vezes 1, que é 1. 4 dividido por 1 é 4. Vocês poderiam também ter feito, multiplicar 2 vezes 6, que era 12, 3 vezes 1, que era 3, depois dividido o 12 pelo 3. Dá o mesmo resultado. O objetivo da simplificação é para quando a gente tiver números com valores maiores, ficar mais fácil na resolução. Observe o exemplo. Então, a gente também pode ter uma divisão de fração dessa forma. Esse símbolo aqui, esse traço que vem aqui ao meio, ele representa o sinal também de divisão. Aqui eu tenho 1/2 dividido por 3/5. Então, a primeira fração é 1/2 e a segunda fração é 3/5. Então, vamos aqui. Então, eu conservo a primeira fração, que é 1/2 dividido por 3/5. Aqui eu estou mostrando que esse sinal aqui representa divisão. Então, pego a primeira fração, repito, e multiplico pelo inverso da segunda, que é o inverso de 3 sobre 5, é 5 sobre 3. 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Não dá para simplificar, para. Observe esse outro exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo com várias divisões. Então, aqui, o que ele está explicando aqui? Ó, a gente pegou a primeira fração e foi invertendo as outras. Então, aqui, quando a gente fez dessa forma, a gente obteve 45 sobre 60, que simplificando ficou 3/4. Então, por que não é para a gente fazer assim? A gente pode fazer simplificando, ó. Simplifique, que é mais fácil para vocês. Então, o que eles fizeram? O 5 dá para dividir pelo 5, então fica 1 e 1. O 3 dá para dividir com o 6, então fica 1 e 2. Então, agora a gente vai multiplicar todos os números que sobrou aqui acima, que ficou 3, e aqui embaixo, 2 vezes 2, que vai dar 4. É com vocês, calculem a divisão. Então, será que dá para simplificar? Então, a gente vai pegar, que é a primeira fração, a gente vai pegar ela aqui, repetimos a primeira fração e fomos invertendo as outras frações. Ó, invertemos 2/3, ficou 3 sobre 2, invertemos 3, ficou 1 sobre 3, invertemos 1/4, ficou 4 sobre 1. Agora, vamos simplificar os números, que der para simplificar. Dá para a gente simplificar o 3, o 9 e o 3. 3 por 3 é 1 e 9 por 3 é 3. Agora, a gente vai multiplicar todos os números cima, os numeradores. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 4 é 20. Multipliquemos, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 3 é 18. Então, dá para simplificar ainda por 2, vai ficar 10 sobre 9. Conclusão, divisão com números racionais na forma tanto de fração quanto na forma decimal. Simplifique sempre que possível. Divisão de fração, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês. E bom